Pugliese, tá? Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre a megafauna pré-histórica das Américas, beleza? Já estamos no episódio número 4, tá? Como vocês podem visualizar aí na telinha do slide. E o animal que vamos conhecer hoje é o Hipidion, tá? Hipidion ou Hipidion, tá? Quem prefere falar um pouco mais rápido, né? Hipidion. Então, o Hipidion, ele é o ancestral comum, tá? Dos cavalos atuais, tá? E de outras espécies de equinos. E aí a gente vai saber um pouco mais sobre esse bicho pré-histórico, tá? Que viveu há milhares de anos atrás aqui no Brasil e também em várias outras regiões das Américas, tá certo? Ele foi, o Hipidion, um parente que ficou para trás. Como assim um parente que ficou para trás? Né? Coisa do passado. Né? Porque ele é parente, né? É ancestral, né? É parente próximo de muitas espécies de equino que vivem hoje no mundo. Né? E o principal deles é o cavalo. Vamos ver algumas características desse bicho. Tá? Ele tinha 4 patas, então era um animal quadrúpede, assim como o cavalo. Tá? Ele tinha um focinho avantajado. Tá? Então a parte frontal, né, da cabeça dele, onde ficava a boca, né, e o focinho, era alongado, né, como vocês podem visualizar aí também nessa foto. Assim também como um cavalo e como a zebra hoje, né, que também são outras espécies de equino. Ele tinha listras pelo corpo, tá? Como a gente pode ver. Então aí a gente pode entender um pouco porque que as zebras hoje também têm listra, né? Isso é um sinal que mostra, né, porque a zebra e o hipidion também podem ser parente próximo, tá? Você consegue imaginar um animal assim, né? Uma mistura de cavalo um pouco menor do que um cavalo hoje, né? Sendo que estampado com listras, né? Como as zebras. E outra característica que ele tinha, além de ter as listras marcadas no corpo, como a zebra, e além de parecer muito com um cavalo, né? Ele tinha no focinho, um pouco acima do nariz, uma espécie de tromba, né? Uma mini tromba, tá? Assim como os elefantes hoje têm. Tá? Uma trombazinha pequena, né? No caso do elefante é uma tromba gigante, né? Que fica entre as presas do elefante. No caso do hipidion, ele tinha uma tromba pequena, uma mini tromba, que ajudava ele, tá? Na alimentação. Okay? Como a gente vai entender um pouco mais na frente dessa videoaula. Então, que bicho é esse? Para entender um pouco o hipidion. O hipidion ele é um primo distante dos cavalos. Por isso que a gente diz que ele é um parente próximo, ou um parente que ficou para trás, tá? No passado. Porque diferente de outras espécies de cavalo, ele não conseguiu se adaptar às mudanças da natureza, tá? E ele desapareceu, tá? Entrou em extinção. Tá? Mas quando ele viveu aproximadamente aqui no Brasil? O hipidion ele viveu em território brasileiro, tá? E na América Latina, tá? Entre 2,5 milhões de anos atrás até 11 mil anos atrás. Tá? Então ele aparece na nossa região, tá? Tem vestígios dele, né, do seu surgimento, tá? Há 2,5 milhões de anos atrás. Olha só como ele é um animal realmente pré-histórico, né? Antigo. E ele desaparece, né? A sua extinção ela acontece há aproximadamente 11 mil anos atrás. Tá? Só para ter uma ideia, o homem nesse período da história estava aprendendo a agricultura, estava se sedentarizando, né? Já no período do Neolítico. O homem ele já tinha descoberto o fogo, né? Ele já estava vivendo em aldeias, tá? Em muitas partes do mundo. Então, o hipidion ele conviveu com o homem, tá? Ele estava desaparecendo no momento que o homem estava
aprendendo coisas novas. O homem estava evoluindo, tá? E aí ele usava essa mini tromba que tinha um pouco acima da cabeça dele para comer plantas altas, tá? A gente já vai falar mais para frente nessa videoaula sobre como era a alimentação do Hippeidion, tá? Comparando com os cavalos e as zebras hoje, tá? E também como ele usava essa mini tromba, tá? Que auxiliava ele na hora de comer, tá bom? Então aí tem essa foto que mostra um fóssil completo de uma espécie de Hippeidion no museu no Canadá, tá? Aí mostra aí um museu, né, de pré-história, né, onde mostra fósseis de animais pré-históricos da megafauna, né, em vitrines, né, em exposição nesse museu. Aí a gente encontra aí um fóssil completo de um Hippeidion, tá? Vejam que ele era um animal quadrúpede, tá? A parte do crânio dele era muito grande, avantajada justamente por conta dos dentes e por conta do focinho, que era maior do que o de um cavalo hoje. E até no fundo, se você observar bem nessa foto, mostra lá atrás um casco, né, gigante que pertence a um animal que já vimos aqui na nossa série, tá? Você que está assistindo esse vídeo agora, qual é esse animal, né, que a gente já viu na série, que lá atrás no fundo da imagem, tá? Podemos ver aí o fóssil da sua casca, né, grossa e gigante, beleza? Então, vamos saber agora um pouco mais para frente como é que ele usava essa mini tromba para se alimentar. E aí a gente se pergunta, como vivia o Hippeidion? O Hippeidion, ele viveu no mesmo ambiente que os cavalos gostam de viver, tá? Sem precisar competir com os cavalos para poder conseguir comida, beleza? É isso mesmo que você está pensando. O Hippeidion, ele conviveu com espécies de cavalos hoje. Então, o cavalo que a gente conhece hoje, ele viveu com o Hippeidion. O cavalo é um animal antigo também, que algumas espécies de cavalo ancestral, né, o antepassado do cavalo de hoje que a gente vê, ele viveu também na pré-história, tá? Sendo que eu já vou explicar o que aconteceu com esses cavalos pré-históricos, tá? Tem algumas curiosidades que vocês precisam saber, tá? Então, sobre o Hippeidion, ele convivia bem de boa com os cavalos, tá? Eles viviam juntos, né? Numa região de campo aberto, numa savana, e eles não precisavam, o Hippeidion não precisava competir com os cavalos para poder encontrar comida. Por quê? Porque o Hippeidion, como vocês podem observar, tá? Ele comia plantas altas, tá? Ele era mais alto, ele era mais baixinho que o cavalo, mas por conta da tromba, né, que ele tinha um pouco acima do focinho, ele conseguia quebrar galhos, ele conseguia ter mais facilidade de alcançar, tá, as árvores, as plantas na árvore mais alta, beleza? Enquanto que os cavalos, tá, eles comiam grama, né, que é a planta rasteira, né, que fica no chão. Então, essa é a diferença na alimentação do Hippeidion para os cavalos. Eles conviviam de boa, porque não precisavam competir um com o outro para procurar um tipo de comida. Os dois eram herbívoros, tanto o Hippeidion como o cavalo. Mas, né, o Hippeidion, ele conseguia alcançar com a sua mini tromba as plantas mais altas, enquanto que o cavalo se alimentava da grama. E até hoje, se você observar bem o cavalo, a gente vê como é que ele se alimenta. Veja só, ele continua comendo capim, né? Planta rasteira, no chão. Ele abaixa o seu pescoço para poder alcançar, né, a sua alimentação, os vegetais no chão. Tá? Então, o Hippeidion, ele vivia sozinho ou em manadas? Tá? Ele vivia em manadas. Então, o que é uma manada? Tem animais que eles vivem em grupos e tem animais que eles são solitários, tá? Então, o Hippeidion e os cavalos viviam juntos, mas em manadas, cada um com o seu grupo. O Hippeidion com um grupo de Hippeidion e o cavalo com um grupo de cavalos, tá? Todos correndo livres, leves e soltos nos campos abertos que tinha aqui na região, né, do Brasil, né, do Nordeste do Brasil, na pré-história. Tá?
essas listras que ele tinha no corpo, que parece com a zebra hoje, a zebra ela pegou isso do Hippeidion, né? Que é o seu ancestral comum na evolução. As listras elas se viam para quê? Elas se viam na natureza, tá? Para que o Hippeidion ele pudesse confundir os predadores, né? Como o tigre dente de sabre, por exemplo, que era o predador natural do Hippeidion, tá? Predador natural, porque na seleção da natureza existia o predador, né? O predador é aquele que se alimenta, tá? De outras espécies de animais, tá? Dentro da cadeia alimentar. E aí, isso vocês vão saber um pouco mais nas aulas de ciência, não é verdade? Mas aí, só para você ficar um pouco por dentro de que por que você via essa característica do Hippeidion, que eram essas listras que ele tinha espalhada pelo corpo, tá? Pessoal, nessa parte da videoaula, vocês vão copiar agora o exercício que está aí nessa telinha do slide, ok? Abra o seu caderno e copie esse primeiro quesito, tá? Essa pergunta que você está vendo aí, tá? Na telinha do slide, tá? Eu aqui, enquanto você copia, eu vou explicando o que é que está pedindo para você responder, tá? Acompanhe comigo aí a leitura, tá? Da pergunta desse primeiro quesito aí no slide. Os cavalos trazidos, criados hoje na América, não são da mesma espécie dos que aqui viviam há 10.000 anos. Qual é a diferença entre eles? Por que os daquele período desapareceram? Tá? Olha só, você copia essa pergunta no seu caderno, tá? E aí você vai responder no seu caderno, né? Escrever sua resposta, tá? Mas a sua resposta, tá? Você vai dizer para mim, tá? Na correção, na nossa aula online, na live, tá? Que começa, tá? Daqui a pouco, né? Nessa manhã de sexta-feira, tá bom? Então você vai responder essa pergunta, tá? Qual é a diferença entre eles? Os cavalos que existem hoje e os cavalos que viveram na América há 10.000 anos atrás, junto com o Hippeidion. E por que os daquele período desapareceram? Tá? Junto com o Hippeidion. E aí, a gente segue com essa videoaula agora para eu explicar, tá? Mais um pouco desse assunto, tá? E é justamente desses cavalos que eu vou falar agora. Você sabia que todos os cavalos sul-americanos, ou seja, as espécies de equino de cavalo que viveram junto com o Hippeidion, aqui no Brasil, tá? E em várias regiões das Américas, eles desapareceram depois da Era do Gelo, há 10.000 anos atrás. Tá? Como eu falei, o Hippeidion ele conviveu com vários tipos de cavalo, tá? Espécies de equino. Tá? Como a gente pode observar nessa imagem aí, na parte da frente temos um Hippeidion junto com seu filhote se alimentando, né? Usando até a tromba para poder alcançar as frutas silvestres na árvore. Sendo que lá no fundo, observe com atenção a foto que tem aí no slide, a gente vê vários cavalos lá atrás, que já é um outro tipo de equino. Tá? Esses cavalos eles desapareceram, ok? E aí a gente vai entender o porquê. Até hoje, ninguém sabe ao certo. Os estudiosos eles procuram a resposta. Em primeiro lugar, tá, tem a teoria que diz que vários predadores naturais que existiam nesse período histórico, tá, como o tigre dente de sabre e o próprio homem, de tanto caçar esses animais, eles passaram a desaparecer e foram entrando em extinção. Tá? E aí desapareceram há 10.000 anos atrás. A segunda teoria, galerinha, é de que as próprias mudanças climáticas no planeta, tá? As transformações da natureza, tá? O ambiente ele foi mudando e os cavalos não conseguiram se adaptar a esse ambiente, tá? Foi ficando cada vez mais seco, tá? Sem comida fácil para encontrar e aí os cavalos eles foram o quê? Desaparecendo, tá? Porque não foram conseguindo se adaptar à natureza. Essa é a segunda teoria sobre o desaparecimento desses cavalos há 10.000 anos atrás no Brasil. Tá? E aí tem uma outra curiosidade que eu vou falar
tá? Nesse momento agora dessa videoaula. E é justamente sobre que os hipidiões, tá? Que é o animal da megafauna de hoje, e os cavalos nativos da América, eles viviam juntos nessa mesma época, mas hoje só temos uma espécie de cavalo, tá? Aqui no Brasil. Se os cavalos no Brasil desapareceram há 10 mil anos atrás, como é que tem cavalo hoje no Brasil? Professor, eles não conseguiram se adaptar na pré-história, então desapareceu. Os cavalos que hoje existem aqui nas Américas, eles foram trazidos de outro continente para cá. Isso no século XVI, tá? Muitos anos depois do desaparecimento dos primeiros cavalos brasileiros, tá? Quem trouxe esses cavalos de outro continente para cá foram os povos europeus, os portugueses e os espanhóis, tá? Que colonizaram aqui o Brasil e as Américas, tá? O cavalo, ele desapareceu, que era um bicho nativo, né, daqui das Américas, ele desapareceu com a extinção natural. Mas aí o tempo foi passando, os milhares de anos foram para frente no tempo, né? E aí, quando o Cabral, né, os portugueses descobrem o Brasil, eles trazem o cavalo, tá? Os cavalos nas Américas não tinha, mas em outros continentes continuava vários cavalos existindo lá, tá? Então, o cavalo ele passou a voltar a ocupar esse território, sendo trazido por outra cultura, por outro povo, tá? Que vivia em outro lugar, tá? E aí a gente consegue observar nessa foto, tá? Um grupo de hipidions, tá? Né? E em seu habitat natural, né? Que era o lugar que eles gostavam de ficar. É um campo aberto, né? Um tipo de savana, tá? E aí eu já vou dizer aqui o que é uma savana. É justamente esse tipo de ambiente que você vê aí na foto. Um campo aberto com mais grama do que floresta, tá? Para os cavalos poderem se sentir livre para poder correr, né, em manada, tá? Eles estão numa manada aí, né? A gente vê um grupo de 4 cavalos, lá atrás tem mais outros 2, né? É uma manada de hipidiões, tá? E a gente também tem a figura de um tigre, né? Eles estão fugindo de um predador natural deles, que era o tigre dente de sabre, que também é um animal da megafauna pré-histórica e que viveu aqui nas Américas, tá? E no próximo episódio eu vou falar mais, tá, sobre o tigre de dentes de sabre, ok? Mais na frente, em cima dessa rocha grande, vemos uma espécie de anta primitiva, né? Uma espécie de anta pré-histórica, que também, talvez no próximo episódio da nossa série, aqui no canal do YouTube, vocês vão conhecer também esse animal. E ele é muito interessante, bem legal da gente saber as características dele, tá? Então, esse, tá, foi o episódio de hoje da nossa série da megafauna pré-histórica das Américas, tá? O animal de hoje foi o hipidion. E aí, se você gostou, tá, você pode dar um like aqui no vídeo, pode comentar também, fazendo pergunta, porque eu já posso ler e já posso responder nessa própria plataforma do YouTube, tá bom? A sua pergunta com exclusividade, tá? E também tem a nossa aula online na live da nossa escola, onde a gente também, eu vou estar tirando dúvidas, tá? Vou estar respondendo as perguntas de vocês sobre essa videoaula de agora, tá? E também, se você quiser saber mais, tá? Eu vou poder dizer, beleza? Então, forte abraço para todos e nos vemos na live, tá? Não esqueçam de responder a pergunta do exercício, beleza? Sobre como e por que esses cavalos eles desapareceram há 10 mil anos atrás, tá? A dica que eu dou para responder é você também procurar na internet, tá? Para você poder melhorar, né, acrescentar mais coisa à sua resposta, tá bom? Mais palavras, mais texto, tá bom, pessoal? Então ficamos agora por aqui hoje, tá? E aí nos vemos na nossa live, né, na nossa aula de sexta-feira com história, beleza? Tchau, tchau.